Deixa ela quietinha. Aleluia. Boa noite. Boa noite, queridos, queridas. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é sexta-feira. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória! Eita glória, eita maravilha de Deus. Paz, Rosa. Graça e paz, Rosa. Deus abençoe, minha irmã. Eita glória, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Te feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Seu amor é real, sua paz gozarei. Ei, querida, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus e você, aleluia, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Good evening, Roger. Welcome. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Oh, glória, aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Compartilha aí a nossa live, convida um amigo, marca um amigo. Vou marcar aqui o pastor Beto, Roberto, o Robson, Roberto, aleluia. Nosso amigo Roberto, lembra dele, esse homem de Deus? Graças a Deus que nos dá vitória. Oh, como estou contente, feliz meu coração, porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração, e livre já das trevas, agora vejo a luz. Bendito seja Cristo, por mim levou a cruz. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Desamparado estive, mas Cristo me buscou. Estive desviado, mas Ele me encontrou. Seu sangue tão precioso da morte me remiu. Em hora tão radiante, da culpa me eximiu. Cantarei na sua glória, cantarei
Senhor. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor. Cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor. Cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Eu viverei pra Cristo enquanto aqui ficar. É quando a celeste meu mestre me chamar. Feliz e sempre alegre serei no eterno lar, cantando as aleluias ao Redentor sem par. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor. Cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Cantarei na sua glória, cantarei ao Senhor. Cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Aleluia! Pois é, eu estou procurando o pastor. Amém! Laene, Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Muito bem, obrigada, Rosa, por ter convidado a Laene para estar conosco nesta noite. Aleluia! Somos felizes, irmãos, porque nós vivemos firmados no Senhor. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia! Ei, Sava! Graça e paz, gente. Aleluia! Eu creio que é assim com vocês também. Quero compartilhar algo assim que veio do meu coração. Gente, às vezes eu passo assim um dia atribulado. Hoje mesmo foi dia assim de resolver questões, né? Quem
sabe, nós temos uma criança, um filho especial, né? E é uma bênção, vem cá, Washington. É uma bênção e requer um cuidado especial. Um filho especial requer um cuidado especial. E hoje foi dia de correr atrás de posto de saúde, de médico, de escola. Boa noite, galera. E aí eu tava assim, sabe, me sentindo bem esgotada, mas quando eu chego aqui, quando eu começo a louvar, adorar a Deus, aleluia, eu sinto um renovo. Sabe, dá né? bom dia. Esse é boa noite. Boa noite. Fala, boa noite, galera. Boa noite. Pessoal, Cial. tudo bem? Tudo bem? Esse é o nosso caçula, nosso Washington, né? Agora tem uma caçula que é a Sabrina, né? Mas aí aquela barra, né, atrás de escola, resolver questões de escola, questão de professor especial, acompanhamento especial, é uma bênção, graças a Deus. Mas quando eu chego aqui, eu me sinto renovada, minhas forças renovam, e eu creio que de vocês também, né, gente? Aleluia. O que é isso, senão graça e misericórdia do Senhor, né? Aleluia, graças a Deus por isso. Muito obrigada, Senhor. Nada põe A minha fé não na graça de Jesus, sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao cercar-me a tentação, é Cristo a minha redenção. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal. Assim que o seu claro soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Fé. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. E eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Fala com Ele agora, fala comigo, Senhor. Fala comigo, aleluia. Fala comigo, Senhor. Amados e amadas, a graça e a paz, graça André. Aleluia, boa noite, Queridos. graça. Seja bem-vinda. Nós temos vivido dias assim tão atribulados, dias tão difíceis, cansativos. As notícias da mídia, da televisão, da internet
só tragédia, só desgraça, só miséria. Então, se nós ficarmos focados nessas coisas, né, nesses fatos, né, do cotidiano, desse mundo, e não pensarmos em quem realmente nós somos, o que nós realmente precisamos, qual o conhecimento que nós precisamos. A escola, o que a escola, o ensinamento que a escola oferece, não tem nada a ver, não diz respeito às coisas, né, da eternidade, às coisas de Deus, diz respeito às coisas daqui, do agora, né? E eles estão ensinando mal e porcamente. As crianças não estão aprendendo praticamente nada, e as ideias, as ideologias que estão sendo ensinadas são todas contrárias, são todas opostas ao conhecimento de Deus. Verdade, irmã Celina, beijo. Aleluia. Por isso, queridos, que o que nós precisamos mesmo é o que nós vamos meditar aqui nessa noite. Eu separei uma meditação que eu fiz há algum tempo atrás sobre as orações de Paulo pela igreja. O apóstolo Paulo foi um dos maiores, né, apóstolos, mesmo sem ter sido efetivamente, de ter andado com Jesus. Paulo teve dificuldade de ser reconhecido como apóstolo, porque a igreja primitiva reconhecia só como apóstolo aqueles que andaram com Jesus, e Paulo não andou com Jesus, pelo contrário, ele perseguiu a Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, né, a quem tu persegues. Ele era perseguidor da igreja, mas ele se tornou, né, quando ele se encontrou com Jesus, um negócio foi tão forte, foi tão violento, que ele ficou marcado para sempre. Nunca mais foi o mesmo. Então, o que nós precisamos? Oséias, livro do profeta Oséias. Oséias é o primeiro dos profetas menores, depois de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí vem Oséias, né? Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. Então, Oséias capítulo 6, o verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, a sua vinda, né? E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Antes do versículo 3, ele fala: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ele estava profetizando sobre a morte e ressurreição de Jesus. E aí ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o mesmo Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala qual o conhecimento que Deus quer de nós. Deus não vai nos pedir diploma, mestrado, pós-doutorado, não, de nada de conhecimento disso aqui ele não vai nos pedir. Mas o que ele quer de nós? Oséias capítulo 6, versículo 6: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. E olha que o profeta Oséias está profetizando no auge, né, da lei, né, que o povo de Israel estava rebelde, né, errante pelo deserto, adorando deuses de toda espécie e se voltando contra Deus. E ele fala para eles: olha, vai vir aí né? Oséias capítulo 6 fala: vinde e tornemos. Ele está chamando o povo que estava extraviado: vinde e voltemos e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Né? Nós falamos aqui que Deus
prova, né? Deus nos prova Oi, para nos pastor Ismael. aprovar. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, então, queridos, olha o conhecimento que Deus quer de mim, que Deus quer de você, que Ele requer de nós, é o pleno conhecimento dEle. Amém. Queridos, e esse pleno conhecimento não é simplesmente saber que Ele existe. Conhecer Deus de ouvir falar. O conhecimento que Deus quer de nós é o conhecimento relacional, o conhecimento de andar com Ele e permitir que Ele habite em nós. Então, isso é tão importante, igual o apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira tão tremenda, que em várias das suas cartas, ele orou por nós, e eu separei aqui, ver se vai dar tempo, né? 10 motivos, 10 razões pelas quais Paulo, 10 ocasiões em que ele orou por nós, orou pela igreja, sou eu e você, a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra, a igreja invisível, tanto a igreja local como a igreja espírita, o corpo de Cristo, espalhado por toda a face da terra. E a primeira oração de Paulo por nós, o primeiro momento de oração, está em Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Paulo fala assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ele está dando graças a Deus, porque por todo mundo estava sendo anunciada, proclamada a fé da igreja. Queridos, e isso deve ser a razão principal, de nós abrirmos a nossa boca. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi por isso que lá em 2 Pedro Deus fala, do capítulo 2 Pedro 2,9, mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito, a fim de anunciardes as virtudes, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo ora, em ações de graças, agradecendo ao Senhor pela fé da igreja que está sendo proclamada em todo o mundo. Jesus falou o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, a boa nova, a boa notícia a toda criatura. Então, queridos, a primeira oração de Paulo, Romanos 1,8. A segunda oração de Paulo por nós, 1 Coríntios, capítulo 1. Segundo momento de oração, Paulo não orou para Deus nos dar casa, nos dar carro, nos dar família, nos dar bem-estar, nos dar coisas materiais. Paulo orou pelo pleno conhecimento de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 4 ao 6, ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vocês. Aleluia! Então ele ora e dá graças, ora em ações de graças por ser uma igreja enriquecida, não no ouro, não na prata, não em tesouros, enriquecida em toda palavra, enriquecida em todo conhecimento, enriquecida no testemunho de Cristo, sendo confirmado. Realmente Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é a única resposta. Jesus, ó queridos, eu sempre falo aqui, olha, o mundo não tem resposta para a igreja, mas a igreja tem a resposta para o mundo. A igreja
é a resposta para o mundo, porque a igreja tem a mensagem que diz respeito à eternidade. O mundo só tem mensagem que diz respeito a esse mundo, as coisas daqui do agora. Mas a igreja tem a resposta para o mundo, e essa resposta é Jesus, é o conhecimento de Deus. Então, Paulo ora, 1 Coríntios 1, 4 a 6, dando graças a Deus pela igreja ser rica em toda palavra, em todo conhecimento, em testemunho de Cristo confirmado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o terceiro momento de Paulo orando pela igreja, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, é o teu 4, né? Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Queridos, ações de graça pela palavra, pelo Senhor, nos dá conforto na tribulação. Deus nos contempla na consolação. Queridos, Ele nos contempla, Deus nos livra, né? A palavra diz que juntamente com a aprovação, Ele manda o quê? O livramento. Ele mesmo provê o livramento, e a Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças, e nós somos provados para sermos aprovados, e nós passamos por alguns momentos de tribulação para quê? Para que nós possamos consolar outras pessoas, né, no mesmo momento. Eles, como a gente vai aconselhar se a gente nunca experimentou? Quando a gente vai falar de criação de filhos, se nós não temos filhos, né? Nós nunca criamos filhos, como é que nós vamos falar de relacionamento conjugal se nunca casamos, né? Então, queridos, nós precisamos passar pelas experiências. Em todos os nossos relacionamentos, queridos, nós somos provados, né? Uma vez no seminário, o pastor Orlando, né, que era o reitor do seminário na época, pregou sobre a cerca de Deus. No caso de Jó, acaso não cercasse com sebe? Aí eu falei para ele: você é minha cerca. E eu também sou a cerca dela. Queridos, a cerca, ela precisa ser reparada, ela precisa ser renovada, ela precisa ser apertada de vez em quando. Então Deus nos cerca por trás e por diante. Ele não permite que nós saiamos, né, ali do perímetro da luz, né? Deus quer nos manter, né, próximo a Ele, no seu aprisco. Irmã Socorro. Aleluia. Então, né, Paulo então ora agradecendo a Deus pelo conforto na tribulação. Se não fosse isso, querido, nós não suportaríamos. A maioria das pessoas que não conhecem a Deus, eles não dão conta, não suportam a tribulação. O mundo está passando pela pior crise, né, dessa geração, desse século. E agora nós estamos contemplando aí, no meio de uma pandemia, uma guerra que pode trazer consequências desastrosas para toda a humanidade. Você está preparado? Você está preparada? Você confia em Jesus, você confia, você tem esse pleno conhecimento de que Jesus Cristo habita em você. Glória que você a Deus. É dele, que você pertence a ele, né? Porque está escrito, pastor, porque dele, assim, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo subsiste nele, nele tudo subsiste. Ele é a plenitude, diz em Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que toda a plenitude residisse no Senhor Jesus. Aleluia. Porque havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Jesus é a plenitude. Você quer ser completo? Você quer ser pleno? Então deixe Jesus, deixe o Espírito Santo habitar em vocês. Então, o quarto motivo que eu separei aqui está em Gálatas. Aí foi bom que eu exercito a leitura da palavra. Gálatas capítulo 1, verso 3 a 4.
3 e 4, Gálatas 1, 3 e 4, graça e paz da parte de Deus e Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Ele dá graças ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter se entregado a si mesmo por nós. Então, ele se entregou a si mesmo, ninguém matou Jesus, ele se entregou, né? Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, a vida dele. Amém. Queridos, então a vida plena, a vida abundante, para mim e para você começa o dia que nós permitimos, aceitamos Jesus, né, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa vida começou então por Jesus ter se entregado a si mesmo para nos resgatar do pecado e nos desarraigar desse mundo perverso, desse mundo mau. O mundo é mau, nós recebemos um post aí de um cristão, né, que até da ucraniano, que até fala português, e ele disse que a filha dele perguntou por que Putin estava fazendo aquilo. Aí a irmã mais velha perguntou porque ele é mau, porque ele é mau. O homem sem Jesus é mau, né? O homem, a natureza, né? O homem sem a natureza de Cristo, ele é mau, ele é perverso. E a Bíblia diz que o homem sem Cristo é pior do que um animal, do que a besta fera no campo. Então, graças a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, por ele ter se entregado a si mesmo para nos resgatar do pecado e nos arrancar desse mundo. Desarraigar estava enraizado, ele arrancou com a raiz e tudo. Oh, glória. Não vai brotar de novo. Amém. Não vai nome brotar de Jesus, novo, queridos. amém. Né? Crente que quer voltar para o mundo, na verdade, ficou raiz. Não foi crente. Não, nunca foi. Ele foi cortado ali e tal, mas continuou aquela raiz antiga da velha natureza que estava lá e continuou e brotou de novo. Porque quando realmente acontece o novo nascimento, Aleluia. nós somos arrancados pela raiz desse mundo e somos plantados junto aos ribeiros da água. Aleluia, glória a Deus. Nós somos plantados no jardim de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então ele entregou a si mesmo para nos resgatar do pecado, nos desarraigar, nos arrancar desse mundo perverso. O quinto momento de oração de Paulo por nós, Efésios. Vai passando para frente aí, eu coloquei na ordem para facilitar para mim e para você. Efésios capítulo 1, verso 15 ao 19, diz assim: pelo que ouvindo também é um? Efésios Ô, irmão! 1, 15 a 19. Convém, espírito de sabedoria e de revelação. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, dão cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-os à direita nos céus. Então ele deu graças ao Deus e Pai, ele não cessava de orar por nós, lembrando de nós das suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê pleno conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Glória Queridos, a Deus. a revelação que nós Aleluia. precisamos está aqui.
Muitas vezes nós corremos, as pessoas correm atrás do profeta para revelar. Queridos, não existe mais revelação, né? O que existe agora é profecia, é iluminação do Espírito Santo. Tudo que tinha que ser revelado está revelado aqui na palavra do Senhor. E nós precisamos então orar, né? E nós precisamos receber, né, esse pleno conhecimento, o Espírito de sabedoria e de revelação, né? E que nossos olhos sejam iluminados, o nosso entendimento, para que nós possamos saber qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória, da herança do Senhor nos santos. Qual é a sua herança? É uma casa, é uma fazenda, é uma empresa ou é a pátria celestial? A herança eterna. Então, queridos, ele orou para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento dele. É o conhecimento de Jesus que nos liberta do mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Quem é a verdade? É Jesus e a palavra. Jesus é a palavra é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Em João 17, Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é inquestionável. Glória a Deus. Aqui o homem procura erro, procura contradição, mas não encontra, porque é a palavra perfeita, é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Então, Paulo mais uma vez ora para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, né, do pleno conhecimento dele, iluminar os nossos olhos, para que quando nós abramos a Bíblia, nós salte aos nossos olhos a revelação de Deus, de quem é Jesus para nós, de quem nós somos para ele. Amém? Amém. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. E o sexto momento aqui, Filipenses capítulo 1, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao 11, ele fala: e peço isto, que a vossa caridade, o vosso amor abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia. Queridos, para que ele orou para que Deus aumente, né, o nosso conhecimento, o pleno conhecimento e percepção dele, que em tudo nós possamos perceber a ação de Deus. Queridos, não é difícil a gente perceber quando é Deus agindo, quando somos nós agindo e quando é o diabo agindo. Não é difícil. Não é difícil, porque não há contradição. Quando o Espírito está agindo, quando o Espírito Santo está agindo, quando Deus está agindo, o Espírito testifica dentro de nós e traz paz ao nosso coração. A paz de Jesus, a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Então, sempre que você for tomar uma decisão, for conversar com alguém, for dar uma resposta, pergunte: Jesus faria assim? Como Jesus responderia a essa situação? Né? Quando sou eu, a carne, quando é a minha carne maldita, que brava, violenta, que toda hora quer se sobrepor, né? O apóstolo Paulo, que é um homem, né, um tremendo homem de Deus, diz: olha, o bem que eu quero fazer, o bem que eu prefiro eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Queridos, olha, ele diz: ó, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Quem vai vencer? Quem vai vencer? São opostos entre si. Vai vencer em nós aquele que nós alimentamos, aquele que nós damos liberdade. Né, pastor Roberto Mauro? Ô, já chegaram? pastor! Eu vi vocês viajando aí, ó, na Graça estrada. e paz. Você e o bispo Zé Carlos. Então, queridos, olha, as orações de Paulo são para que nós tenhamos o pleno conhecimento de Deus. E nós já lembramos aqui 6 momentos, para Filipenses capítulo 1, verso 9 a 11, para que ele aumente o conhecimento pleno e percepção dele. Né? E o 7º momento, Colossenses capítulo 1,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Nós valorizamos as pessoas com inteligência emocional, né, com inteligência intelectual, não, mas a inteligência e sabedoria e inteligência espiritual. Tem pessoas que têm um conhecimento, né, secular tremendo, mas não sabem nada das coisas de Deus. Totalmente ignorantes com relação às coisas de Deus. Então, 9, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia, queridos. Mais um momento de oração de Paulo por nós, para que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Não basta apenas ser cheio. Ele está orando para que nós sejamos apenas cheios, que nós possamos transbordar. É para que isso que Deus plantou em nós possa transbordar, possa fluir e alcançar vidas. Porque ele, o versículo 13 aqui de Colossenses diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou, né, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o pleno conhecimento, querido. Nós precisamos conhecer e saber disso, porque muitos crentes não sabem quem eles são. Muitas vezes nós não sabemos quem nós somos em Cristo. E aqui Paulo está orando para que nós tenhamos essa sabedoria, sabedoria e entendimento espiritual. E também ele ora por ações de graça pela nossa operosidade da nossa fé. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 2, Não. É o mesmo. 1:3. Operosidade da fé, 1 Tessalonicenses, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Então é isso, ele ora sem cessar. Eu li só um? Não. Sempre damos graças a Deus, o versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ele orou dando graças a Deus pela operosidade da nossa fé. A fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Nós não fazemos obras para sermos salvos, mas nós fazemos porque somos salvos. Então não é apenas pregar, não é apenas falar, mas praticar o amor, praticar a caridade, praticar a hospitalidade, né? Socorrer o necessitado, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir quem está nu, né? Visitar o preso. Tudo isso faz parte, né, da vida, das obras do salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Sônia. Boa noite, Sônia. Deus abençoe. E ele então fala, né, ação de graça, operosidade da fé, abnegação do nosso amor e firmeza da nossa esperança. Nós estamos firmes na nossa esperança. E a nossa esperança é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então nós estamos firmes nessa fé e nessa esperança. O nono motivo, para quase terminar, eu estou terminando, foi igual o pastor Divino, né? 2 Tessalonicenses,
um tour pela Bíblia, para nós vermos os momentos em que Paulo orou pela igreja, orou por nós, por mim, por você, por todas essas igrejas. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda nos para com os outros. Isso está acontecendo na sua vida? Isso precisa acontecer na nossa vida. Então, ele ora, o apóstolo Paulo ora, para que a nossa fé, que cresce sobremaneira, e o amor mútuo uns para com os outros, seja presente na nossa vida, no nosso dia a dia. É por isso que ele orou por nós. Então, vida é pela nossa fé que cresce sobremaneira, e o amor mútuo um para com os outros, que vai só aumentando. Porque o contrário, é o que vai acontecer, o que Jesus disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, queridos, nós não podemos praticar as obras desse mundo, nós temos que praticar as obras de Deus, as coisas que Ele nos orienta, porque o mundo está sem... Se nós falharmos, o mundo não tem esperança, não tem expectativa, não tem solução. E aí, a nossa fé tem que crescer, e o nosso amor uns para com os outros tem que aumentar. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ainda bem que é de muitos e não de todos, porque o nosso tem crescido. Porque o Senhor tem frutificado o amor em nós. Porque o fruto é do Espírito, amor, alegria. O fruto não é meu, o fruto não é seu, o fruto é do Espírito. E o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos frutificar, a nossa fé vai crescer, o amor uns para com os outros, o amor mútuo e para com os outros vai aumentar tremendamente. E por último, para encerrar, que a pastora está dizendo amém, amém, é 1 Timóteo 2. A próxima carta aí, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3, ele fala assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Aí, ó, que coisa tremenda. Esse momento que estamos o pastor vivendo. Ismael pediu aí para orarmos por essa questão, esse momento que nós estamos vivendo no mundo, queridos. A igreja, olha o papel da igreja aí, olha o nosso papel, olha nós sendo usados, sendo instrumentos de Deus. Ele está esperando isso. Amém. Então aqui nós vemos a exortação à prática de súplica com ações de graças. É o que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos fazer nesse momento, nós vamos suplicar, nós vamos, por esse momento a Brenda vai interceder agora, e nós vamos, você vai concordar, você vai orar aí onde você está. Deprecações são orações assim, quase que chegando a gemer. Deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, pelos governantes, e por todos que estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Como é importante e como nós estamos precisando de fazer isso agora, nesse momento, queridos. Nesse momento, vamos levantar a nossa voz, clamar pelas autoridades, pelos reis, pelos governantes, para que nós tenhamos uma vida quieta, porque nós estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos aqui, estamos sujeitos a todas essas ações malignas. Se nós não intercedermos, se nós não entrarmos na brecha, nós também vamos sofrer as consequências. Então, admoesto, antes de tudo, façam orações, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis, pelos que governam
para que nós tenhamos uma vida mansa, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Amém? Aleluia, Aleluia. Pai. Nós cremos na Tua palavra e oramos neste momento, firmados nesta palavra. Sim, meu Pai. Que nos orienta, Senhor. Sim, meu Pai. Nós cremos sim que nós somos agentes transformadores em toda e qualquer circunstância. Sim, meu Deus. Neste momento, Oh, Deus, oramos, sim, meu meu Deus, Pai. por essa situação no mundo. meu Pai. Essa guerra que está sendo travada entre a Rússia e a Ucrânia. Senhor, nós clamamos Aleluia, a clamamos, Tua sim, meu Pai, interferência, inclina-se, meu porque Pai, a para Tua tua palavra vez. está nos ensinando isso, a Tua palavra está nos orientando a clamar, a meu orar, Pai. para que nós tenhamos dias de paz, dias Oh, Senhor, pacatos. aleluia. Jesus. Então, meu Deus, neste momento, Senhor, nós nos juntamos a Sim, meu tantos Pai. outros irmãos Unimos, que Senhor, estão em oração, clamando, que estão clamamos, orando Deus, e pedindo a intercedemos, paz. Pai, sim, meu Pai. Que o Senhor entre com Aleluia, providência, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Intercede Nós agora, colocamos no agora os coração do líderes homem, do Senhor. mundo, meu Pai. Sim, meu Pai. Essa parte, Senhor Deus, esse 1% que tem, Senhor Deus, dominado o mundo, nós sabemos, meu Pai, através da mídia, através do financeiro. Sim, meu Pai. Mas, Senhor Deus querido, o Senhor tem poder para Aleluia, dominar o aleluia, coração, sim, meu para Pai. dominar a mente desses homens. Sim, meu Pai. O Senhor tem todo o poder. Todo o poder. Todo o poder Todo o poder. está em tuas mãos. Aleluia. Senhor tem poder sobre a vida do Xi Aleluia, Jinping. sim. O Senhor tem poder Putin. sobre a vida do Putin, sobre o Macron, sobre o Bolsonaro. O Senhor tem poder, Senhor meu Deus, Pai. sobre a vida do Biden, Senhor, ali nos Estados Unidos. meu Seja qual for o nome, o Aleluia. teu nome está É maior. acima de Aleluia. todo nome. Sim, meu Pai. O único nome Aleluia. a O Senhor ser está no mencionado, controle, meu o Pai. nome que tem todo o poder, Aleluia. o nome de Jesus. Sim, meu Pai. Porque assim está escrito que o Senhor deu esse poder. O Senhor, ele foi humilhado para que ele fosse exaltado acima de todo e qualquer nome. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador Aleluia. de todas as coisas, Aleluia. exaltou Aleluia. Jesus Cristo acima de todo meu nome. Pai. Então, neste momento, nós oramos pedindo: haja paz na Haja terra, paz. Senhor. Haja paz. Haja agora, Haja Senhor, paz. nessa situação. Aleluia, Jesus. E muda essa situação, Senhor. Em nome de Reverte Jesus esse Cristo, quadro. reverte mesmo esse quadro. Oramos por aqueles que estão necessitados de cura. Eu oro em especial pelo Benjamin, neto da minha amiga Darcy. Toca Pai, nele toca, com poder. Deus. Toca naquela Aleluia. criança e traz a cura. Senhor, eu oro também pelo Washington, que ele seja capaz de aprender, que o Senhor abençoe a mente do Washington, o cérebro do Washington, para que ele se abra, ele consiga reconhecer as letras, os números, as cores, que, Senhor Deus, um milagre aconteça na vida do Washington. Eu oro, Senhor Deus, por pessoas que estão enfermas, estão Sim, precisando Pai. de uma intervenção. Pastor Robson, que eu recebi esse pedido de oração agora à tarde, toca com poder nessa cirurgia, toca que teu filho seja restabelecido. Senhor, e se alguém agora aqui que está assistindo conosco essa live tem uma necessidade, ouve, Senhor, a necessidade. Ouve, Senhor, eu oro pela Emiliana, precisa também de uma intervenção, de uma resposta do Senhor. Aleluia. Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, Pai. E nós, Deus, neste momento, entregamos ao Senhor cada uma das nossas necessidades, sabendo que o teu cetro